Hello students, how are you? So today we are going to start Unit 3. Nós vamos então iniciar a unidade 3. Antes de iniciarmos, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês, que semana que vem nós teremos a nossa videoconferência, uma aula antes do controle. Então é muito importante que vocês participem da aula para tirar as dúvidas e fazer a revisão antes do controle, ok? Então, voltando aqui para a lição. Unit 3, Remarkable People. Remarkable people são pessoas importantes da nossa sociedade, que já foram importantes, que são importantes até hoje, que marcaram nossa história. Então, aqui tem a imagem de algumas pessoas importantes. A segunda parte da lição, da page 45, nós temos aqui um diálogo e vocês vão ler esse diálogo e marcar aqui embaixo, na number 3, read the sentence and check the correct one. Então, vocês vão fazer um check. O que é fazer um check? É fazer aquele Vzinho assim, nas respostas que estão corretas de acordo com o diálogo dessas pessoas aí. Next page, na próxima página, number 1, a number 1 que não precisa fazer, nós vamos para a number 2. Vocês vão ler essa história do Mohammed e depois de ler, vocês vão marcar verdadeiro com T, que é true, or false, quando é falso, nessas letrinhas aqui, nessas frases. Tudo de acordo com o texto. Qualquer dúvida que vocês não entendam, podem me mandar mensagem. Word work, aqui são vocabulários. Nós temos aqui o vocabulário, filmmaker, singer, pediatrician, activist, businessman, painter, author, physicist e actress. Então, vocês vão observar cada uma dessas pessoas, tem um pouquinho da história deles, e vocês vão escrever qual é a profissão deles, né? Se é um cantor, se é um autor, se é físico. Tem essas pessoas aqui e tem a continuação na próxima página, ok? A page 48, essa primeira parte aqui é a continuação do exercício da página anterior. E aqui no number 2, vocês têm um caça-palavras, que vocês vão procurar as mesmas palavras que vocês utilizaram neste exercício aqui, todas essas palavras, né, no caça-palavras, ok? Focus on language. Focus on language, aqui vocês vão ler, vou ler com vocês, a Carol. Carol, hey boys, did you do the homework? Yes, we did. We found an interesting guy called Mohammed. He is from Syria. He built a school for refugee children when he was only 12 years old. Então, aqui ela fala, ei meninos, vocês fizeram a lição de casa? Daí o Alan disse que sim, que ele fez, que ele encontrou uma história, né? Um cara interessante chamado Mohammed. E o Bart diz, ele é da Síria, ele construiu uma escola para crianças refugiadas quando ele tinha apenas 12 anos. Essas frases, aqui na letra A, agora vamos responder aqui. Letra A, the verbs in bold. Esses verbinhos que estão em negrito, eles indicam presente, future or past, ou passado. Circula qual dos três vocês acham que é. O did é um auxiliar, um verbo auxiliar usado em que tempo? No past, no present or no future. E ele é um regular verb ou irregular verb, both regular and irregular verbs. E ele é usado com verbos regulares, verbos irregulares ou os dois, né? Ambos, regulares, verbos irregulares ou regulares.
O did, ele só é usado com verbo regular? Ou então, ele só é usado com o verbo irregular? Ou ele pode ser usado com os dois tipos de verbos? Para responder essa questão, é só lembrar lá da unidade passada que nós aprendemos sobre o passado, que o did, ele é um verbo auxiliar, né, do passado, e ele é usado em perguntas e didn't na negativa. E ele pode ser usado com qualquer tipo de verbo, desde que o verbo esteja no presente, né? Aqui, no number 2. Go back to the dialogue on page 45 and find out other examples of irregular verbs and 2 examples of regular verbs in the past. O que são verbos regulares e verbo irregulares? Os verbos regulares são aqueles que seguem uma regrinha. Quando a gente vai colocar nos passados, a gente segue a regra do ED, como é o caso do play. O play, que é jogar, no passado ele fica play it, com o ED. O study também. O study no passado fica study it. Mas existem alguns verbos que quando a gente transforma para o passado, eles são irregulares, eles não seguem essa regra. Cada um tem a sua própria forma. E esses verbos, eles são chamados então de irregulares. Vocês vão voltar lá na página 45, nesse diálogo, e vão procurar alguns verbos que sejam irregulares e 2 verbos que sejam regulares, que tem que ter o ED, e colocar, escrevê-los aqui. Aqui nós temos o simple past. O simple past, na afirmativa, como eu já falei lá da lição passada, nós sempre vamos usar o sujeito, quem é que nós queremos falar, e um verbo no passado. Nós temos que utilizar esse verbo no passado. Esse verbo pode ser regular, quando a gente acrescenta o ED, ou ele pode ser irregular, que cada um tem a sua forma. Isso serve para a afirmativa. Quando for interrogativa, nós vamos usar o verbo na sua forma normal. Aqui não está o verbo, mas poderia ser, por exemplo, da segunda fileira. Na frase de baixo, o laptop, está antes e o pronome possessivo no final. Então, a gente usa o her com S, que é o da terceira fileira. Seguindo esses exemplos, vocês vão fazer esse exercício 3, completando com esses pronomes aqui, de posse. Observando sempre o que é que ele está falando, se o objeto está antes ou está depois. O correto é o when aqui embaixo e o while aqui em cima. Nós estávamos pesquisando na internet quando encontramos a biografia do Mohammed. E nós encontramos a biografia do Mohammed enquanto estávamos pesquisando na internet. Então, a primeira aqui é o while. Esse daqui, Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. O while, este, vai ser aqui. E o when, aqui. Ok? Agora, nessa frase de baixo, na 9, nesse exercício de baixo, we make sentence with the words given, adjusting the verbs accordingly. Então, aqui, vocês têm 2 frases. Vocês vão juntar essas frases usando essa estrutura aqui. Usando o when e o while, colocando o was e o were e o verbo no passado. Então, I go to school yesterday morning. My friend reminded me about the homework. Então, seria eu ir para a escola ontem de manhã. Meu amigo me lembrou da lição de casa. Então, seria, eu estava indo para a escola ontem de manhã, quando meu amigo me lembrou
da atividade de casa. I was going to school yesterday morning when my friend reminded me about our homework. Ok? And the last activity, e a última unidade, a última frase aqui, a última estrutura, é para a gente falar de quantidades. Quantidades. O que a gente pode usar sobre falar quantidades? Os números, ou quando eu não quero especificar os números, eu uso o some ou any, que significa alguns ou nenhum. Então, o some, ele sempre vai ser usado na afirmativa. Então, o some, sempre na afirmativa. E o any, ele só pode ser usado na interrogativa ou na negativa. Só que o any, daí, ele vai ter dois significados. Então, por exemplo, aqui, I have some useful books to our research. Eu tenho alguns livros muito bons, né, muito úteis para a nossa pesquisa. Quando é uma pergunta, nós temos que usar o any. Do you have any ideas about the homework? Você tem alguma ideia sobre a lição de casa? Então, esses dois vão significar algum ou alguma. Só que um é na afirmativa e outro é na pergunta. Agora, o any, quando é na negativa, olha só o don't. Quando é negativa, ele não vai significar alguma, ele vai significar nenhuma. Sorry, I don't have any idea. Não tenho nenhuma ideia. Então, só para completar aqui, a primeira é some e essas duas é any. E para finalizar, vocês vão ler as frases, ver se está na afirmativa, na interrogativa ou na negativa e vão completar com some ou com any. Então, pessoal, é isso para essa aula. Não esqueçam, então, que semana que vem nós temos a revisão para o controle, ok? Bye, bye. See you.